Você já foi ao Harry Potter na Universal achando que tinha visto de tudo? Então hoje eu vou te provar que você não viu. Nesse vídeo eu vou te mostrar 10 segredos que a Universal escondeu nas 3 áreas do Harry Potter. Coisa que guia de viagem não conta, que o mapa do parque não mostra e que a maioria das pessoas passa ao lado sem nem perceber. Tem um elfo que fica te espionando pela janela. Tem um baú com alguém preso dentro que faz barulho enquanto você passa. Tem uma viagem de trem que é completamente diferente dependendo do sentido que você escolhe e que quase ninguém faz os dois. E tem um detalhe tão pequeno no novo Ministério da Magia do Epic Universe que você precisa se abaixar pra ver. O melhor segredo eu deixei pro final e é o tipo de coisa que quando você descobrir vai querer mandar mensagem no grupo da família agora mesmo. Então fica até o final. Fala pessoal, eu sou o Guilherme aqui da Turismo na Flórida e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma imersão completa sobre a área mais temática da Universal Orlando, o mundo de Harry Potter. Antes de entrar nos segredos, deixa eu contextualizar um pouquinho para as pessoas que caíram aqui de paraquedas. O mundo de Harry Potter na Universal não é uma área só, são 3 áreas espalhadas em 3 parques totalmente diferentes. A primeira é Hogsmeade, que fica dentro do parque Island of Adventure. É a vila que aparece nos filmes, a partir de Prisioneiro de Azkaban, com aquelas casinhas cobertas de neve, a Taverna dos Três Vassouras, diversas lojas e Hogwarts no fundo, de verdade. Essa foi a primeira área a abrir, em 2010. E ela foi um choque para a indústria inteira, porque ela foi completamente diferente de tudo que a gente já tinha visto antes. A segunda é o Beco Diagonal, no Universal Studios, que abriu em 2014. Ela é maior, mais detalhada e mais imersiva. Ela realmente elevou tudo para um nível totalmente diferente. Você entra por uma fissura na parede, literalmente, e de repente tá lá no Beco Diagonal, com Gringotts logo na sua frente, com um dragão em cima que solta fogo de 10 em 10 minutos. A terceira é a mais nova de todas, o Ministério da Magia, que fica no Epic, que inaugurou em maio de 2025. Na minha opinião, essa é de longe a mais ambiciosa das 3. Conectando Hogsmeade e o Beco Diagonal, nós temos o Hogwarts Express, um trem real que faz uma viagem entre 2 parques. E já adianta, ele tem 2 curiosidades na nossa lista. Agora sim, bora começar. Vamos conversar com um segredo que ninguém espera encontrar num banheiro de parque temático. Em Hogsmeade, perto da entrada da área, tem alguns banheiros. Nada de especial na fachada. É como qualquer outro banheiro do parque. Mas quando você entra, você começa a ouvir uns burburinhos. Uma voz reclamando, dramática, choramingando pela vida. Se você é fã de Harry Potter, você já deve saber quem é, né? Ela mesma, a Murta que geme. Pra quem não lembra, a Murta que geme é a fantasma de uma aluna de Hogwarts, que morreu no banheiro feminino do 2º andar décadas antes dos eventos dos filmes. Ela assombra aquele banheiro pra sempre. Passa o tempo todo chorando, reclamando da vida e aparecendo quando menos se espera. Ela tem papel importante na Câmara Secreta e ela guarda a entrada para a Câmara. E aparece de novo no Cálice de Fogo, em uma cena com Harry Potter tomando banho. A Universal teve cuidado de colocar o áudio dela dentro do banheiro. Enquanto você tá fazendo uma pausa no seu dia de parque, ela tá lá, reclamando da vida e gemendo. A maioria das pessoas nem percebe, porque não presta atenção no áudio. Normalmente, quando você tá indo fazer xixi, você não fica escutando conversa alheia, né? Mas agora que você sabe, vai ser impossível você não prestar atenção. Uma dica, se você tiver com crianças, avisa eles antes de entrar no banheiro. A reação deles vai ser impagável, eu te garanto. E é um detalhe interessante, né? Porque eles poderiam ter colocado qualquer áudio no banheiro, mas eles escolheram colocar um detalhe do filme, a Murta que geme. Agora vamos pro Hogwarts Express. E esse segredo, ele tem 2 lados, literalmente. O Hogwarts Express é uma das atrações mais únicas da Universal. Ele não é só uma atração, ele é um meio de transporte de 2 parques. Você pega o trem no King's Cross, na Universal Studios, e chega em Hogsmeade, na Island of Adventure. Ou faz o caminho inverso, né? Ah, mas detalhe, para você fazer isso, você precisa de um ingresso para os 2 parques. O famoso ingresso Park to Park. Se você não tiver esse ingresso, você não consegue entrar nessa atração, infelizmente. Agora um segredo, a experiência é completamente diferente dependendo do sentido que você vai. Ou seja, não é a mesma viagem 2 vezes. São histórias completamente diferentes. 2 histórias e 2 humores completamente opostos. Uma de chegada e uma de retorno. Agora pensa comigo, quantas pessoas vocês acham que fazem os 2 sentidos em uma só visita? Pois é, pouquíssimas. A maioria pega o trem em uma direção só e já fica no outro parque o resto do dia. Por isso a minha dica é, tenha 2 dias de Park to Park, porque aí você consegue atravessar para os 2 parques em 2 dias diferentes. Consegue aproveitar a experiência por completo. Agora a gente vai pro Beco Diagonal e essa experiência requer um pouquinho de paciência. Antes de entrar no Beco Diagonal, existem algumas fachadas de prédio, e uma delas é o número 12, de Grimmauld Place. Pra quem não se lembra, essa é a casa da família Black, uma das famílias mais antigas e mais sinistras do mundo de Harry Potter. É onde Sirius Black cresceu. A fachada está lá, cinza, fiel ao filme, um pouquinho mais escura. Mas aqui que tá o segredo. Se você parar pra analisar e olhar bem nessa janela, você vai ver a cortina se mexendo e o Kreacher aparecendo bem rapidinho. Kreacher é o elfo doméstico da família Black. Ele é um personagem complicado e leal à família. Ele aparece bastante no 5º filme e no 7º também. E tem um arco interessante de redenção que muita gente ignora. O animatrônico que a Universal instalou lá, ele é discreto, ele é bem escondido. Não tem nenhuma placa e nenhuma sinalização. É pra quem realmente presta atenção. É o tipo de detalhe que um fã de Harry Potter vai ficar muito feliz de encontrar. Na próxima curiosidade, eu resolvi combinar 3 de uma vez, porque todas elas ficam na loja
loja mais sombria do Beco Diagonal, a Borgin Burkes. Nos filmes, essa loja fica na parte mais sombria do Beco Diagonal, um beco secundário frequentado por bruxos de índole questionável. E a Universal recriou esse ambiente com maestria. É uma loja cheia de objetos das trevas, máscaras de comensais da morte, horcrux e muito mais. Itens que visivelmente não deveriam estar à venda. Então bora para as curiosidades. O primeiro é o armário sumidouro. Tem 2 armários sumidouros nos filmes, um em Hogwarts e um aqui, na Borgin Burkes. O Draco usa essa dupla de armários como caminho secreto para trazer os comensais da morte para dentro de Hogwarts. A Universal colocou o armário aqui. Se você chegar bem perto, colocar o ouvido na madeira, consegue ouvir o passarinho cantando lá dentro. Isso é uma referência direta a uma cena do filme, onde Draco usa o pássaro para testar se o armário funciona, antes de usá-lo como caminho. O segundo segredo fica do outro lado da loja. Se você andar pelos cantos e prestar atenção, vai ouvir barulhos vindo de baixo de uma das mesas, batidas e uma voz meio abafada reclamando. É o baú do Olho Tonto. No Cálice de Fogo, o verdadeiro Alastor Modi, que é um dos melhores caçadores de bruxo do mundo mágico, fica preso dentro do próprio baú, enquanto o impostor usa polibolsão para se passar por ele durante o filme inteiro. A Universal colocou esse baú ali, com áudio e efeito de vibração. A maioria das pessoas não para nessa parte da loja e vai direto para os itens. O terceiro é mais sutil. Tem um espelho nas trevas da loja, que se você olhar de perto mostra reflexos que não são exatamente os seus. Então fica de olho. A dica que eu te dou para essa e qualquer outra loja no Beco Diagonal é não vá direto nos itens. Dá uma olhada nela primeiro. Você vai encontrar diversos itens muito interessantes. O próximo segredo é um que funciona de verdade, e é provavelmente o que mais vai impressionar quando você vai com crianças. Na Gringotts, o banco dos bruxos no Beco Diagonal, você pode fazer uma coisa que parece ser tirada dos filmes: trocar dinheiro Muggle, ou seja, do mundo real, por cédulas de Gringotts. As notas vêm em denominações de 10 e de 20 dólares, mas com o design do banco dos bruxos. Papel diferente, visual diferente, mas o mesmo valor. Você consegue usar esse dinheiro para comprar qualquer coisa dentro do Beco Diagonal e em alguns outros lugares do parque. E o valor é basicamente o mesmo, então seus 10 dólares, 20 dólares vão valer a mesma coisa. É basicamente a melhor coisa para você se sentir dentro dos filmes. Você entra no banco, faz sua troca, sai com dinheiro mágico e paga sua Butterbeer com ele. A Butterbeer, aliás, merece um parênteses. É a bebida oficial do mundo dos bruxos. Ela aparece nos livros e também nos filmes, como uma bebida levemente alcoólica. Na Universal, porém, é uma bebida sem álcool, gelada e com aquela espuma cremosa por cima. Então, se você foi ao Harry Potter e não tomou uma Butterbeer, você foi ao Harry Potter, mas não foi ao Harry Potter, né? A nossa próxima curiosidade é em Hogsmeade, e lá tem uma loja que a maioria das pessoas passa batido. É a Madame Malkins, um lugar onde você compra roupas do mundo dos bruxos. Dentro da loja tem um espelho animado, e esse espelho, ele realmente fala. E não é um espelho qualquer, ele tem personalidade. Ele comenta o que você está usando, faz observações sobre o seu estilo, dá sugestões e muitas vezes te zoa. É o tipo de interação que você não espera encontrar numa loja de parque temático. O problema é que a maioria das pessoas entra e sai olhando os itens e acaba não prestando atenção em detalhes. Agora vamos para a próxima curiosidade. Antes de você entrar no Hogwarts Express, na King's Cross você passa pela plataforma 9 3/4. E aqui a Universal fez algo que parece magia, mas na verdade é ciência, do século XIX. Nos filmes, para acessar a plataforma secreta, os bruxos precisam atravessar uma parede de tijolos entre a plataforma 9 e 10. Você pega a velocidade, fecha os olhos e atravessa. Do outro lado está o Hogwarts Express, te esperando. A Universal recriou esse efeito na fila da atração. Você vê as pessoas na sua frente desaparecendo dentro da parede, literalmente sumindo no tijolo. E do seu lado, ninguém parece nem um pouco surpreso com isso. O truque é uma ilusão de ótica, que foi formalizada como técnica de entretenimento em 1862 pelo cientista John Henry Pepper, e funciona criando a reflexão de uma imagem num vidro, em um ângulo específico, criando a ilusão que algo está passando por uma superfície sólida. E o que torna isso ainda mais impressionante é que o som muda completamente. O barulho da estação que você tava fica para trás, e aí você começa a escutar estudantes de Hogwarts, o Hogwarts Express e muito mais. A transição auditiva é tão bem feita quanto a visual. Uma ilusão de tanto tempo atrás que faz com que os adultos ainda fiquem de boca aberta hoje em dia. O próximo segredo é um dos mais interativos da lista inteira, e tem gente que nunca descobre isso, viu? Nas 3 áreas do Harry Potter, em Hogsmeade, no Beco Diagonal e no Ministério da Magia, existem pontos de interação espalhados no chão. Sabe aqueles que você pega essa varinha e começa a fazer assim e acontece alguma coisa numa vitrine ou na água? Pois é, são marcações no chão discretas, mas se você tiver com a varinha interativa e fizer o movimento certo, a mágica acontece de verdade. O que muita gente não sabe é que quando você compra a varinha, você recebe um mapa de lugares que você pode interagir. Esses são os pontos oficiais. Porém, entretanto, todavia, contudo, não são todos os pontos. Existem diversos pontos escondidos, que são meio que secretos. Esses pontos secretos, eles têm efeitos mais elaborados. Então a minha dica, se você comprou a varinha, sai fazendo feitiço em qualquer lugar. Uma hora você vai encontrar. Obviamente eu não vou te contar onde são esses pontos secretos, você vai ter que vir pra cá pra descobrir. E já que eu tô falando de interação na vitrine, deixa eu te dar um detalhe que você provavelmente não sabia. No Ministério da Magia, dentro do Epic Universe, tem um animatrônico
técnico que eu quero destacar. O nome dele é Pickett, que é uma das criaturas de Animais Fantásticos. É literalmente uma plantinha com braços e pernas, pequeno, tímido e extremamente detalhado. Esse animatrônico é considerado o menor animatrônico já construído para um parque temático no mundo. Ele fica tentando destravar um cadeado na vitrine, com movimentos que parecem completamente orgânicos. E para você ver, você precisa se abaixar, porque ele tá na altura dos joelhos. Ele fica numa vitrine na frente do Ministério da Magia. Então se você estiver passando por ali, dá uma olhada. Falando em Ministério da Magia, a gente chega no segredo que eu considero o maior de todos, em termos de escala e ambição, é claro. O Epic Universe abriu em maio de 2025 e é o maior investimento da Universal nas últimas décadas. E dentro do Epic tem 5 mundos temáticos, um deles sendo do Harry Potter. Mas aqui já começa o primeiro segredo. Essa área não é ambientada nos filmes principais de Harry Potter. Ela é ambientada em 1920, no universo de Animais Fantásticos. A Paris mágica e secreta, na época de guerras. A área é um distrito comercial mágico, que fica escondido atrás de uma fachada do mundo Muggle em Paris. As ruas têm a arquitetura clássica de Paris, com sacadas de ferro, janelas em arco, cafés de calçada, vitrines de lojas mágicas e letreiros em francês. A transição na hora de entrar nesse parque é simplesmente surreal. Você sai do Celestial Park, o hub central do Epic Universe, passa por uma fachada discreta e de repente está numa rua de Paris. A mudança de atmosfera é imediata e total. Agora a atração principal, Harry Potter and the Battle at the Ministry. Essa atração coloca você dentro do julgamento de Dolores Umbridge, aquela personagem que todo fã de Harry Potter absolutamente detesta. Umbridge passou um tempo em Hogwarts, no 5º filme, A Ordem da Fênix, e é usada pelo Ministério da Magia, que na época está em negação sobre o retorno de você sabe quem. Ela é cruel, calculista e sorri enquanto tá fazendo coisas horríveis. Muita gente a considera um vilão mais perturbador do que você sabe quem. Na atração você testemunha o julgamento dela, com toda a tecnologia mais avançada que a Universal já colocou em qualquer atração. Mas os segredos estão na fila, e a fila dessa atração eu vou te contar, ela é absurda. Você passa pela sala de pertences da Dolores Umbridge, sabe aquela sala rosa, cheia de prato de gato e um monte de coisa? Pois é, tem um chicote que se move sozinho na parede. Os gatos nos pratos, eles realmente miam, e é exatamente como nos filmes. Você passa por cartazes de procurados, com aquela imagem se mexendo e o texto também movimentando. Passa pela máquina de correspondências mágicas. A fila dessa atração você pode separar pelo menos 1 hora, porque tem muito detalhe ali que você não vai conseguir ver tudo. E chegamos no último segredo, aquele que eu prometi que ia ser absurdo. Eu já falei sobre as 2 experiências do Hogwarts Express, mas tem um detalhe técnico sobre esse trem que é completamente impressionante. O Hogwarts Express é um trem real, ele não é só fachada. É uma locomotiva de vapor britânica real, do início do século XX, restaurada e adaptada. Mas aqui está o detalhe, o trem só foi construído para ser visto de um lado. O outro lado, o lado que fica voltado para a parede, ele não tem acabamento, não tem as rodas decorativas e não tem todo esse detalhe. É basicamente a estrutura metálica sem os elementos visuais. Pois é, a Universal construiu uma locomotiva pela metade. E faz sentido até se você parar pra pensar, ninguém vai olhar mesmo. E aqui está o detalhe que é muito impressionante. O trem fica em Hogsmeade, com a locomotiva apontada para fora, em direção a King's Cross. E faz sentido visualmente, né? Você vê o trem apontado para a direção que ele tá indo. Mas quando o trem tem que fazer o trajeto ao contrário, ele teoricamente não consegue dar um retorno, né? A locomotiva não pode mudar de lugar devido a algumas limitações estruturais. Então o Hogwarts Express, o trem mais famoso do mundo dos bruxos, que apareceu em praticamente todos os filmes, que levou Harry Potter para Hogwarts, que carrega décadas de nostalgia, ele simplesmente faz o trajeto de ré. Pois é, não dá pra ver por fora. E também não tem como perceber de dentro do trem, mas realmente acontece. O trem anda de ré enquanto você tá tendo umas experiências mais imersivas de Orlando. Essa é a Universal, capaz de resolver um problema técnico sem que ninguém perceba. Bom, 10 segredos, 3 áreas e um trem que anda de ré. Agora, se você assistiu esse vídeo até aqui, você já não é um turista comum mais. Você é alguém que vai chegar lá já sabendo aonde olhar, já sabendo o que procurar e percebendo coisas que a maioria das pessoas não percebe. Mas saber os segredos é uma coisa, ter uma viagem bem planejada é outra completamente diferente. Por isso nós da Turismo na Flórida cuidamos de tudo pra você. Ingresso, aluguel de carro, hospedagem e muito mais. Mas tem um serviço que eu quero destacar, porque ele é especialmente feito para quem quer aproveitar 100% dos parques em Orlando, e é o nosso guia virtual. Enquanto você está dentro do parque, nós te orientamos em tempo real pelo WhatsApp. Qual atração tá com menos fila, onde usar o Light Lane, ou no caso da Universal, o Express. Onde comer sem gastar um absurdo, o que você não pode perder e o que você pode deixar para depois. É como ter alguém que conhece Orlando de dentro para fora, o tempo inteiro, mas sem pagar para uma pessoa física ficar te acompanhando. O link para entrar em contato tá aqui na descrição. É só chamar, contar o que você tá planejando, quando vai, quantas pessoas são, se vai com criança ou sem, e nós te ajudamos a planejar a viagem dos sonhos. Se esse vídeo te ajudou, já deixa o seu like, vocês não têm noção de quanto ajuda o canal. E se você conhece alguém que é fã de Harry Potter, já mande esse vídeo para ele, eu tenho certeza que ele vai te agradecer. Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo e nós nos vemos nas filas.